Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre as colonizações espanholas. Em aulas anteriores falamos aí sobre os nativos, principalmente os incas e astecas, e falamos também aí do encontro entre espanhóis e os nativos, quando os exploradores tiveram o primeiro contato com os nativos. Nesta aula nós vamos falar da fixação dos espanhóis na América Espanhola. O principal objetivo dos espanhóis na América Espanhola era buscar metais preciosos, buscar produtos agroexportadores para vender na Europa e também evangelizar os nativos para a fé católica e para a cultura espanhola, no qual eles se achavam superiores. Para eles, a tradição e a religião europeia era superior à tradição e religião nativa. Para explorar a América Espanhola, o rei espanhol fez o que nós chamamos de capitulações, que eram contratos com direitos e deveres que os exploradores deveriam cumprir para explorar e povoar as novas terras. Para explorar o continente, os conquistadores utilizavam aí da encomenda e da mita. A encomenda vinha oriunda da Espanha e dizia que o fidalgo espanhol tinha o direito de cobrar impostos através de trabalhos e de bens dos nativos, e em troca ele defendia, cuidava e evangelizava os nativos. Na verdade, a encomenda servia para acalmar a Igreja Católica, que era contra a escravidão dos nativos. O fidalgo então dizia que não estava explorando o nativo, mas na verdade estava evangelizando. E em troca o nativo deveria trabalhar para ele. Na verdade, esse trabalho era um trabalho compulsório, obrigatório. O outro sistema de trabalho era a mita, oriunda principalmente da região do Peru, e foi muito utilizado pelos espanhóis nessa região. Consistia na prestação de trabalho por um tempo determinado de alguns nativos sorteados nas tribos. Em troca, os espanhóis diziam que dava a proteção a todas as tribos. A princípio, para governar a colônia, o rei espanhol fez 2 vice-reinados e 3 capitanias gerais. Os vice-reinados eram de Nova Espanha e Peru, e as capitanias gerais eram de Santo Domingo, Cuba e Porto Rico. E as principais instituições criadas na administração eram o Conselho das Índias, que era como eles chamavam as Américas, e as casas de contratações. O Conselho das Índias servia aí para a administração, nomeações de pessoas, criações de leis, julgamentos de pessoas. Já a Casa de Contratação servia para fiscalizar e principalmente impedir os contrabandos. Os principais objetivos das casas de contratações eram impedir que o explorador enganasse o rei. Para isso, o rei contratava o que ele chamava de ouvidores do rei, que eram pessoas que fiscalizavam principalmente os vice-reis e os capitães das capitanias gerais. A partir do século XVIII, o rei espanhol expande aí os vice-reinados, aumentam os vice-reinados e as capitanias gerais. As vice-reinados, que eram 2, passam a ser 4. Já tinha a Nova Espanha, que abrangia alguns países da América Central e da América do Norte. Tinha o Peru, que abrangia aí a América do Sul, e ele expande fazendo os novos vice-reinados, o de Nova Granada e da região da Plata, que abrange hoje a Argentina, Uruguai e Paraguai. Já nas capitanias gerais se juntam aí a Cuba, Santo Domingo e Porto Rico, aumenta-se aí com Venezuela, Chile e Guatemala. Quanto aos cargos políticos que foram se organizando na nova colônia, o principal era do vice-rei, constituía-se de um nobre espanhol que administrava todo o vice-reinado. Assim também tinha o capitão das capitanias gerais, que tinha o objetivo de governar a capitania geral. Ainda existiam os chamados governadores, que auxiliavam tanto o vice-rei quanto o capitão geral nos afazeres políticos da colônia. Por fim, tinha o que nós chamamos de cabildos, que eram uma espécie de câmaras municipais, uma espécie de conselho que ajudava aí nas principais questões polêmicas da colônia. Quanto à constituição da sociedade na América Espanhola, no topo da pirâmide social estava o que nós chamamos de chapetones, que eram os espanhóis recém-chegados na colônia. Esses chapetones tinham todos os principais cargos da colônia em suas mãos. Eram eles os responsáveis por cuidar da colônia. Já os crioulos eram os filhos dos espanhóis nascidos na América. Eles já não tinham tanto poder quanto os pais, mas ainda possuía cargos importantes. É o caso de advogados, comerciantes e encomendeiro. Eu lembro a vocês que a palavra crioulo na América Espanhola tem uma
distinções da América Portuguesa. Na América Portuguesa, o crioulo vai ser o mestiço e na América Espanhola vai ser o nascido na América do espanhol, não necessariamente mestiço. Abaixo do crioulo nós tínhamos os indígenas, os nativos da região que foram explorados pelos espanhóis. A Igreja Católica era contra a sua escravidão porque diziam que o indígena devia ser evangelizado e ser tratado como um irmão, mas os exploradores acabavam obrigando os indígenas a um trabalho compulsório. Boa parte dos povoados indígenas acabaram morrendo, principalmente pela arma de fogo e pelas doenças trazidas pelos europeus espanhóis. Em algumas regiões da América Espanhola foram trazidos escravos negros vindo da África para um trabalho obrigatório, principalmente na produção agrícola para exportação. Quanto ao indígena, diz a expressão mais consagrada da época que eles estavam entre a cruz e a espada. A cruz representava o cristianismo, ao qual eles eram obrigados a se converter, abandonando a sua religião, e a espada era a espada do explorador, que obrigava eles a um trabalho compulsório e muitas vezes acabava matando os rebeldes. Mas isso não implica que os indígenas aceitaram de bom grado essa exploração. Os indígenas lutaram, foram bastante resistentes a essa situação, chegando muitas vezes a revoltas grandiosas, como foi o caso de Tupac Amaru II, um indígena que se revoltou. Além das revoltas, os indígenas ainda tinham como principais formas de resistência o suicídio, se matava por não aceitar a exploração, e a fuga. Muitos indígenas fugiam para o interior da América Espanhola, fugindo da exploração. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu!